Isso, glória a Deus. Bom dia. Bom dia, igreja. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. E quantos estão felizes com Jesus, diga amém. 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 Glória a Deus que você não ficou em casa, você está aqui na casa do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que veio do coração de Deus, seguindo aí todo o caminho que a gente tem percorrido desde então, desde início de janeiro, finalzinho de dezembro, já falando sobre o caminho, o caminho que nós temos que percorrer. Temos aí um tema do ano, um tema que a gente vai estar discorrendo aí ao longo do ano, várias mensagens, falando sobre essa temática, de um novo tempo na nossa vida, né? Nós temos aí um novo tempo, amém, irmãos? Amém. Um novo tempo como igreja, um novo tempo como ministério, um novo tempo na nossa vida pessoal. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, nós queremos isso. Amém. Um novo tempo em todas as circunstâncias que nos envolvem, né? Deus tem esse projeto na nossa vida. Deus tem esse propósito na igreja Nova Vida do Jovem e nós queremos participar disso, amém, irmãos? Então, conforme Fátima falou aqui, temos novos diáconos sendo levantados, novos obreiros, daqui a pouco vão estar aí a arregação das mangas para poder trabalhar, e tem muita novidade aí para acontecer nesse ano ainda. Nós queremos fazer parte disso, amém, irmãos? Amém. Hoje, nós vamos compartilhar a missão da nossa igreja. A missão da nossa igreja é algo que vai perpetuar, não mais como o tema do ano, que é um ano só tão somente, mas é a missão da nossa igreja. Nós precisamos ter essa missão como algo vivo em nossos corações, e a partir de então, viver tal como, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, no verso de número 4. Essa mensagem eu vou estar liberando agora pela manhã. Semana que vem eu vou estar liberando à noite, para alcançar a igreja como um todo, né? Então, Romanos capítulo 6, no verso de número 4, todos acharam? Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Até aqui. Feche os olhos, vamos estar orando. Deus, nós te damos graças. Nós te agradecemos pela leitura das tuas escrituras. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre tudo que iremos falar aqui nessa manhã. Que teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, e nos traga esclarecimento do que o Senhor quer ministrar sobre nossas vidas, sobre a tua igreja. Nós colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, abençoa tudo que será ministrado aqui. O culto é teu, a glória é tua. Nos rendemos em tuas mãos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse versículo de Romanos, ele dá base à missão que Deus tem para a nossa igreja, né? Quando falamos ali da finalidade do ano, de ser um novo tempo, realmente vamos viver esse novo tempo, já estamos vivendo esse novo tempo. A missão da nossa igreja já é algo que Deus está fazendo nesse novo tempo. É algo que precisa se perpetuar em nossa vida. A missão da nossa igreja, ela vai ser algo que vai permanecer. A igreja Nova Vida do Jovem, ela é uma igreja que caminha em novidade de vida. Amém? Colocamos, tem 2 semanas, 2 letreiros novos aqui. Aqui na frente está o logo da nossa igreja atualizado. Aqui do lado do estacionamento, se você tiver oportunidade, perceba lá. Ali está a missão da nossa igreja.
E esse versículo de Romanos 6,4, precisa ser algo que nós precisamos evidenciar nas nossas vidas. Você faz parte da Igreja Nova Vila do Jockey? Então nós, com certeza, nós precisamos evidenciar na nossa vida essa verdade, de viver em novidade de vida. E o que é viver em novidade de vida? Senão a gente praticar a palavra de Deus. Quantos aqui precisam praticar a palavra de Deus? Além da missão, nós temos também uma visão. Mas eu não vou misturar as coisas hoje não. A visão, daqui a 2, 3 semanas eu vou estar liberando aí para os irmãos. Mas só adiantando, a visão vai ser algo que a gente precisa alcançar a médio prazo. Né? Então faz parte desse processo do novo tempo, mas hoje eu quero falar da missão. Ok, gente? Estou enrolando vocês? Estou não, né? Missão é algo para a vida toda. Visão vai ser algo que nós vamos alcançar a médio prazo. Mas tudo no seu tempo. Tudo que nós viermos a pensar, a fazer, a traçar, ele precisa estar no nosso DNA. Nós temos um DNA, né, irmãos? Todos sabem o que é DNA? É a característica que nos forma. Nós temos o DNA de Cristo, né, irmãos? Então esse DNA de Cristo em nossas vidas precisa estar pulsando, né, em nós essa necessidade de viver em nova vida. Afinal de contas, nós somos uma igreja que caminha em novidade de vida. Quantos aqui caminham em novidade de vida? É necessário, irmãos, nós progredirmos e, sabe, seguir a nuvem que Deus tem estabelecido sobre a Igreja Nova Vila do Jockey. A nuvem, ela está andando. E essa nuvem, ela é a cobertura de Deus. Nós precisamos estar debaixo dessa nuvem. Então Deus está estabelecendo, a partir dessa data, essa missão para a nossa igreja. E veja bem, quando nós falamos em caminhar em novidade de vida, isso implica em várias situações. Em várias situações da nossa vida pessoal. O que nós temos feito para viver em caminhar em novidade de vida? Observe que no verso 4, esse verso que a gente leu aí de Romanos, Paulo, ele está fazendo aí uma explicação, ele está explicando e dando a resposta a uma argumentação. E na realidade são 3. Você vai perceber. São 3 perguntas que ele enumera a partir do verso 1 de Romanos. Vamos lá para o verso 1. Você vai ver que esse verso 4 ele está respondendo tudo que Paulo está argumentando já a partir do verso 1. Ele diz assim: que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É outra pergunta. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Outra pergunta. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Outra pergunta. Então Paulo, ele está aqui fazendo várias perguntas, várias argumentações e culminando justamente com o que está descrito ali no verso 4, quando ele fala da novidade de vida. Interessante que a primeira pergunta é bem rapidinha. Ele diz assim, isso como se fosse um prelúdio, né? Um início de tudo, uma introdução. Ele diz assim: que diremos, pois? Ou seja, qual é a sua desculpa para continuar andando da forma como você está andando? Qual é a sua desculpa para você permanecer nesse caminho que você está percorrendo? Que diremos, pois? E aí ele começa com várias argumentações que, na realidade, ele vai responder cada uma delas. A primeira é a seguinte: permanecer no pecado
para que a graça seja mais abundante? Olha o verso. Irmãos, aquele que permanece no pecado, ele não morreu no batismo. Aquele que permanece não morreu no batismo. Não morreu. 1 João, capítulo 3, no verso 6, diz assim: todo aquele que permanece nele, Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não viu, nem o conheceu. Você vê que o verso aqui de 1 João, ele já se auto-explica. Então, se nós permanecermos em Jesus, nós não vamos mais viver pecando. Nós não vamos nos conformar com o pecado. Muito pelo contrário, nós vamos viver em novidades de vida. Engana-se a si mesmo, pensando que é da luz. Quando aquele que tem tudo para viver em novidades de vida, continua tropeçando nos mesmos erros. Erros esses que não fazem ele caminhar, a seguir um caminho reto. Ele pensa que é da luz, mas insistentemente ele apaga o Espírito Santo que há nele. Porque quando nós levantamos a mão para Jesus, quantos aqui já levantaram a mão para Jesus? O Espírito Santo adentrou o nosso coração. Jesus, ele entra em nosso coração e nos dá o direcionamento através do seu Espírito Santo a viver em novidade de vida, a combater todos os equívocos que nós fizemos na nossa trajetória como homem, como mulher. E muitas vezes nós agimos errado. Quantos aqui já agiram errado nessa vida? Quantos aqui já deram cabeçada nessa vida? Quantos aqui já tropeçaram? Deu aquela topada que você disse assim: ai meu Deus! Nas vezes que acontece isso, nós precisamos lembrar da palavra de Deus e não agir segundo o nosso intelecto. Porque o nosso intelecto, se a nossa mente não estiver pensando as coisas do reino, nós vamos agir segundo o que nós pensamos que é correto e não vamos andar em novidades de vida. Em Gálatas, capítulo 6, no verso 3, diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, se você julga que você você acaba não sendo. Porque na realidade você precisa buscar mais a Deus. Quando você pensa que está agindo corretamente, seguindo os seus conceitos, você está plenamente equivocado. O permanecer no pecado, irmãos, com a falácia de que a carne é fraca. Você já escutou isso? A carne é fraca. Isso é uma historinha. Isso é uma desculpa. Uma desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Porque Deus, ele nos deixa reservado a palavra dele. E a palavra dele, ela precisa ser vivificada no nosso espírito. Por mais que não nos agrade. Muitas vezes não nos agrada. Mas é a palavra de Deus. E aí você passa a viver em novidade de vida. Porque ele vai te confrontar. Olha, você não está agindo da maneira certa. Eu preciso que você faça dessa forma. Queridos, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, o Espírito vivifica a nossa carne. A gente acaba vivendo novidade de vida. Eu lembro uma vez, novos convertidos, eu e minha esposa, assistindo uma mensagem que o pastor Divino liberou. Quantos conhecem o pastor Divino? Eu sempre comento sobre isso, que impactou a minha vida. Ele pregou sobre quebrantamento. O quebrantamento é justamente você reconhecer o que você precisa mudar. O que você precisa mudar na sua vida.
Aí ele falou assim, olha, coloca uma lista, comece a enumerar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso mudar isso, eu sou ignorante, me dá uma palavra branda, eu falo palavrão. Crente fala palavrão? Não deveria, mas fala. Aí você coloca uma lista e vai pedindo a Deus, e Deus está fazendo algo novo na vida daquela pessoa, que reconhece que precisa mudar, que reconhece que precisa viver em novidade de vida. Vocês entendem isso? Nós somos uma igreja que caminha em novidade de vida. Quantos podem dizer amém? E na realidade, irmãos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você lê a palavra de Deus e você permite que o Espírito Santo de Deus fale com você, aquilo vai te vivificar, de tal forma que você não vai deixar que os seus pensamentos humanos prevaleçam em cima da palavra de Deus. Você vai viver em novidade de vida, porque você vai crer que aquilo que você está lendo na palavra, que está sendo ministrado por Deus, é a verdade, e você precisa mudar. Quantos precisam mudar? Eu preciso mudar, eu preciso mudar. Na realidade, o permanecer no pecado, gente, preste atenção no que eu vou falar com você. O permanecer no pecado é porque você não se converteu ainda. Isso é muito sério. Nós temos vários exemplos de pessoas que permanecem no pecado, porque não conseguiram viver em novidade de vida. Porque o pecado, irmãos, aprisiona. Quando você está no pecado, você precisa urgentemente ter esse encontro com Deus, com o Espírito Santo, para toda amarra ser quebrada, toda corrente ser totalmente triturada, e você viver em novidade de vida. E é isso que Deus quer da sua igreja, não somente a igreja do Jockey, mas toda a igreja na face da terra, toda a igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos viver em novidade de vida. O segundo ponto, você vê no verso 2, viver no pecado, nós que para o pecado morremos, é uma outra pergunta. Como posso viver no pecado se nós já morremos para ele? Se morremos no pecado, não podemos mais sentir o pecado, irmãos. A partir do momento que nós nos batizamos, ou melhor, aceitamos a Jesus, nos batizamos e morremos no pecado, acabou. Morto sente alguma coisa? É uma pergunta que eu te faço. Não sente mais nada. Aqui no próprio Romanos, capítulo 14, verso 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quantos aqui vivem para o Senhor? Vivem novidade de vida. Quantos aqui morreram para o Senhor? Irmãos, então morremos para o pecado. Você vai entender. Se hoje você está sentindo algo, quando o pecado bate a porta do teu coração, isso é normal que isso aconteça, irmãos. O pecado muitas vezes vai bater assim, ó, a porta do seu coração. O abrir a porta cabe a você. Entende isso que eu estou falando, irmãos? Todas as vezes, em todos os momentos. Tem alguma coisa viva dentro de você que precisa morrer. Isso é um processo. Tem algo que precisa morrer dentro de você, para que Cristo viva em você, na sua plenitude.
versículo que eu trouxe para vocês, de Timóteo, combateu o bom combate, guardar a fé, e ao final receber a coroa de justiça, esse combater o bom combate é justamente isso. É uma guerra insana de nós, homens e mulheres de Deus, contra o pecado. Que diremos, pois? Se nós vivemos para Cristo, viva para Cristo, em novidade de vida. Não permita que o pecado venha fazer uma festa dentro de você. Não permita que Satanás faça isso. Em Gênesis capítulo 4, no verso 7, temos ali o episódio de Abel e Caim. E aí o próprio Deus, ele fala da seguinte forma: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, o pecado, ele vai bater a porta do nosso coração insistentemente. Cadê os homens? Faz assim, você que é homem, com H maiúsculo, aleluia, graças a Deus por isso. Você gosta de mulher? Irmão, levanta a mão que você gosta de mulher. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas aí vai passar aquela mulher lindona na sua frente. O que você vai fazer? Vai olhar para trás, que ela já passou? Ou você vai seguir adiante? Está entendendo o que eu estou falando? Porque o pecado vai bater a porta do teu coração. Ele vai fazer que mulher boa, olha para trás. Aí você fala assim, não vou. Ela é bonita, mas eu tenho a minha. Que Deus me deu. Está entendendo, gente? Se morremos com o pecado, nossos olhos precisam estar fixos em Deus. Fixos em Deus. Nada mais nos interessa. Quantos querem mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. No Salmo de número 123, no verso 1 e 2, diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Vocês entenderam esse versículo que o salmista falou? Assim como os olhos do servo estão fixos no seu Senhor e da serva na sua senhora, assim são os nossos olhos fixos em Deus. Gente, os nossos olhos é a janela da nossa alma. Se nós desviarmos os olhos de Deus para buscar outras coisas, nós estamos tirando os nossos olhos de Deus e estamos colocando dentro de nós aquilo que muitas vezes não é de Deus. Se você abre um youtuber da vida, uma pessoa que nem confessa Jesus, não tem um conhecimento da palavra, e começa a absorver aquilo que ele pensa que é verdade, você vai assumir aquela verdade na sua vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem muitos aí pregando isso na internet, falando sobre verdades ali que nada tem a ver com a palavra de Deus, quando na realidade a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então aquilo que você está absorvendo vai te afastar e você vai deixar de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer? Nós vivemos nesse mundo, mas aí que está. Você vive nesse mundo, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos embaixadores aqui nesse mundo. Nós podemos sim escutar, mas passar na peneira.
saber o que procede de Deus. Aquilo que não presta, sabe o pedreiro quando está fazendo assim com a peneira? Pegando aquela areia, né? Você pode não acreditar, mas eu já fiz muito isso. Eu não fui pedreiro não, tá, gente? Mas de vez em quando eu ia lá fazer uma coisinha lá em casa, aí balançar aquela peneira assim, jogar fora o que não presta. É isso. Jogar fora o que não presta. O que não está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que nos afasta de vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, já está no verso 3, diz assim: vós ignorais o batismo em Cristo, no qual fomos batizados na sua morte. Olha que interessante. O que significa ser batizado na sua morte, na morte de Jesus? Irmãos, a morte ali significa a morte do pecado. É a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aquilo que te assediava ou que te assedia até os dias de hoje precisa morrer para você continuar vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, vira para o teu lado direito e o lado esquerdo e fala com o teu irmão em alto e bom som: morra! Fala, irmão. Agora você fala assim para ele: viva para Jesus. Quando nós pegamos de maneira bem sem vergonha, tem crente que é sem vergonha, peca não observando o sacrifício na cruz, porque ele pensa assim: Jesus vai me perdoar, é só eu me arrepender. Aí o crente está ficando sem vergonha, ele está invalidando a palavra de Deus, e ele precisa urgentemente voltar às origens, voltar a ter esse encontro com Deus e viver em novidades de vida. Como vocês estão entendendo? Amém. E é isso justamente que o apóstolo está falando aqui. Quando você ignora o batismo em Cristo, você está ignorando o batismo para a morte do pecado. Nós descemos as águas, irmãos. Nós fomos batizados. E quando descemos as águas, sepultado todo o pecado foi. E renascemos em Cristo Jesus. E vivemos em novidade de vida. E aí você precisa ser batizado de novo? Não, porque você já fez. Mas o viver em novidade de vida se faz necessário todos os dias da nossa vida. Por isso que a Igreja Nova Vida do Jovem é uma igreja que caminha em novidade de vida. Quando nós insistentemente esquecemos que precisamos viver em novidade de vida, nós vamos cada vez mais apagando o Espírito de Deus que está dentro de nós. Quantos sabem disso? Quando nós insistimos em pecar, em ir contra a palavra de Deus, nós estamos apagando o Espírito de Deus. Isso você pode ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. E aí você deixa de viver em novidade de vida. Agora deixa eu voltar aqui para o verso 4. Quando Paulo, após as várias argumentações que ele faz, ele dá a resposta. 3 verbos, 3 ações Paulo estabelece ali para aquele que quer viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Quantos querem viver essa vida abundante? Amém. Irmãos, tem muito crente comendo pão com ovo. Nada contra, me amarra um pão com ovo. Bota aquele alfacezinho, tomate. Mas se eu tenho direito a comer uma picanha, quantos aqui gostam de picanha? Não é que aquele homem lá prometeu, não.
É o que Jesus prometeu. Vida abundante em Cristo Jesus. Muitos crentes pode estar andando de cruzeiro. Quantos sonham em andar no cruzeiro? Só eu e minha esposa já nos. Não. Até balançou a câmera. Irmão, mas tem muito crente andando numa carrocinha, puxada por uma mula, por um rio. Nós temos direito a uma vida abundante em Cristo Jesus. E essa vida abundante em Cristo Jesus, ela só pode ser derramada por completo na nossa vida, quando nós permitimos o agir do Espírito de Deus. E nós andamos em novidade de vida, irmãos. Considere isso. No Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, diz assim: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. É isso que Jesus declarou sobre nossa vida e a promessa de Deus sobre cada um de nós, irmãos. Jesus veio para que nós possamos viver uma vida abundante. Então, o primeiro verbo, a primeira ação que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 6, é que nós fomos sepultados. Quantos aqui já foram sepultados? Sepultados com Ele significa que o pecado que estava em nós morreu com Ele, irmãos. Aquilo que te prendia, Jesus já te libertou, aleluia. Já não tem mais poder sobre a tua vida. Morreu, irmãos. Muitas vezes aquele pecado que te assediava, ele pode levantar de novo, tentando ressuscitar dentro de você. Acontece contigo? Acontece contigo, irmão? Comigo acontece. Mas sabe o que eu faço? Eu busco em Deus forças. Aí pego a cabeça do infeliz, do pecado, e afundo ele de novo. Vai se debater debaixo d'água. Eu vou falar assim: morra! Entende, irmãos? O que nós precisamos fazer? Outro ponto que o apóstolo Paulo fala aqui: ressuscitados com Cristo. Ele ressuscitou e vivo está, irmão. Jesus está vivo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Por isso que o apóstolo Paulo declarou ali em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 55 a 57, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, o pecado não pode mais te segurar. Jesus te libertou. Jesus te salvou. Jesus te dá uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus estabelece algo novo na tua vida. Então, por que insistentemente precisamos voltar e comer do próprio vômito? Não é legal, não é bom. Cristo vive em cada um de nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Ressuscitado, Cristo está na sua vida. E por fim ele fala: andemos em novidade de vida. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Levanta a tua mão bem alta, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, aleluia. Eis que se fizeram novas. O nosso Deus é um Deus que estabelece um novo tempo na nossa vida. Eis que tudo se fez novo.
És nova criatura em Cristo Jesus. Você é essa nova criatura. As coisas antigas já passaram. O seu velho eu, aquilo que você era, você já não é mais. Deus fez tudo novo na tua vida. Eis que coisas novas estão sendo estabelecidas na sua vida. Tem coisa nova aí, irmão. Fala com o teu irmão da direita e da esquerda. Tem coisa nova aí. Essa é a missão da nossa igreja. Uma igreja que caminha em novidade de vida. Você vai sair daqui nessa manhã, sabe, pensando firmemente nessa missão. Caminhar em novidade de vida. Quantos podem repetir? Somos uma igreja que caminha em novidade de vida. Estamos vivendo um novo tempo, irmãos. Esse tempo já começou. É o tempo de direcionamento de Deus para nossas vidas. É o tempo no qual Deus está estabelecendo tudo novo. A missão que Deus está estabelecendo para toda a existência, toda a nossa existência. Se você pensar nesse versículo de maneira global, você vai perceber que você precisa realmente, para ser cristão, para ser um homem, uma mulher de Deus, viver em novidade de vida. Morrer para o mundo, viver para Cristo. Quantos aqui fazem parte dessa igreja? Eu vou fazer algo aqui que é muito interessante. É uma declaração pública. Eu preciso que você esteja comigo, porque essa declaração é para você também. É para os céus ouvir e para o inferno também ouvir. Você que tem essa motivação no coração de viver em novidades de Cristo, em novidades de vida, fica de pé. Fica de pé. O que você vai fazer é algo muito sério, irmãos. Muito sério. Os obreiros, os diáconos, todos que estão aqui no santuário, fecha teus olhos. Levanta a tua mão direita. Mão direita. Eu vou falar, você repete comigo. Eu vivo em novidade de vida. Porque Cristo vive em mim. O velho homem já morreu. Agora sou nova criatura. Sou filho de Deus. O poder do pecado não mais me domina. Vivo pelo Espírito Santo de Deus. Sou Igreja Nova Vida do Jockey. E vivo em novidade de vida. Em Cristo Jesus. Juntamente com todos os meus irmãos. Por isso, eu repito e afirmo. A Igreja Nova Vida do Jockey é uma igreja que caminha em novidade de vida. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Deus, eis aqui teu povo. Eis a tua igreja, Jesus, que precisa caminhar em novidade de vida. E nessa hora Deus estabelece para todo aquele que queira ouvir que nós vivemos em
precisamos verdadeiramente ser ministrados pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Deus. Amém e amém.